A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Aqui é o presbítero Maurício, mais uma vez, para junto compartilharmos da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema bem interessante, né? Por que estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Muito interessante. Por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Porque o próprio Cristo nos orientou a ler as Escrituras. Porque a palavra de Deus ela é poderosa e nós precisamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. E eu quero falar alguns versículos aqui e convidar você, a estudar a palavra de Deus. O nosso canal ele tem, este título, o título do nosso canal é Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Então, sem a Bíblia não teria nenhum canal, porque aqui nós estamos com o objetivo de ministrar a palavra, o objetivo de ler, e saber que a palavra de Deus ela traz essência para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então nós entendemos que a Bíblia ela é essencial. E o porquê? O cristão ele tem que ler a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia, porque é na Bíblia que a gente entende, que o universo foi criado, que tudo que foi criado, houve um Criador maior. Quem é? Deus, Deus, ele criou todas as coisas. E este livro, chamado Bíblia, que todos nós conhecemos, a palavra Bíblia vem de biblioteca, porque é um livro com uma coleção de 66 livros, Há 66 livros na Bíblia, e esses 66 livros eles compõem duas partes da Bíblia, Ela é dividida no Antigo Testamento, onde Deus vai se revelar a Moisés, que é um dos maiores escritores, e vai escrever os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São aí conhecidos dentro da teologia como os Pentateucos, e eles são muito importantes, Ali Deus dá a Moisés toda a orientação de como foi criado o céu, a terra e tudo que nele há, como foi criado os primeiros seres humanos, como o homem se corrompeu, o pecado veio sobre a terra, como a serpente, que é Satanás, enganou os primeiros seres humanos da terra, como os seres humanos se distanciaram de Deus, enfim. O Gênesis ele é muito importante. O livro de Êxodo vai demonstrar que Deus ele sempre quis ter uma comunhão com o povo, escolhe a Moisés para liderar um povo, para tirar um povo de uma escravidão e levar até uma terra prometida. Então isso é muito importante. O livro de Levítico, o livro das leis, Número, povo, as bênçãos de Deus direcionadas àquele povo que seguia, Deuteronômio da mesma maneira. Então são os 5 primeiros livros, e a Bíblia vai narrando muitas outras histórias, como o rei Davi, Salomão, enfim, o Antigo Testamento ele é recheado de bênção e de vitórias, Então a Bíblia ela não é separada, ela é um conjunto, Do Gênesis ao Apocalipse você vai encontrar Deus agindo todo o tempo de uma forma soberana. Até mesmo o livro de Esther, que segundo estudiosos, ali você não encontra a palavra Deus, mas ver o povo de Deus, que é o povo judeu, sendo guardado ali, sendo resguardado. É muito importante. Então o Antigo Testamento ele tem 39 livros, 39 livros abençoador para a vida, tem ali os profetas maiores, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, tem os profetas menores como Daniel, Naum, Miqueias, Sofonia, Zacarias. São os profetas menores, são 12 ali, profetas menores, Bênção de Deus. Então a Bíblia ela é recheada. Quanto mais você estuda, mais você quer conhecer da palavra, Quanto mais você ler a palavra, mais você quer conhecer de Deus. E o Novo Testamento ele tem 27 livros, 27 livros, 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, muito importante, Todos eles ali vão falar de Cristo Jesus, da vinda de Cristo Jesus, do seu ministério, das suas curas, dos seus milagres, cada um com a sua particularidade, sua forma de escrever.
uma bênção, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, e o nascimento da igreja, que começa no livro de Atos dos Apóstolos, ali com os apóstolos sendo movidos pelo Espírito Santo, e a igreja vem crescendo, a igreja vem fruindo. Então, como eu iniciei aqui, por que ler a Bíblia, Por que conhecer a Bíblia? Porque Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque garanti ter nela a vida eterna. A Bíblia é um livro que vai demonstrar a origem do universo, vai demonstrar o propósito do ser humano e vai mostrar também, o fim de todos nós, o fim para uma vida eterna e o fim para a condenação eterna. Então, é o livro de bênção. Então, o cristão, eu sempre falo isso, um novo convertido, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa ter alguém para orientá-lo, porque aí tem toda esta todo esse vasto campo de estudo, Antigo Testamento, Novo Testamento, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, nascimento da igreja. Tudo isto é muito bom estudar. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais Deus fala conosco, Porque a Bíblia é o único livro que o autor está presente ali. Quando você ler a Bíblia te lê, muito importante. E você vai aprendendo tudo ali. Eu sempre oriento a um novo convertido ler o Novo Testamento. Começar ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, e entrar para o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, começando em Romanos, indo até Filemão, e há quem acredite pelos escritos que o livro de Hebreus foi ele que escreveu também. Uma bênção, glória a Deus, Tem aqueles também que têm medo de ler o Apocalipse, por ser o fim, por falar da besta, por falar, mas tudo aquilo é de forma... O livro ele é escrito de uma forma figurada, É algo que algumas pessoas ao ler têm espanto, mas quando você começa a ler com o Espírito Santo, com a revelação, com todo o aparato teológico que temos hoje, tudo fica muito esclarecido. Então é muito bom, Todos nós temos que ler o Apocalipse, É algo escatológico, é o que vai acontecer ainda, e com certeza vai trazer para nós, o livro de Apocalipse, um conhecimento maior de Deus, e de todo propósito. Então, ler a Bíblia é essencial, só ouvir é bênção, porque o próprio livro de Apocalipse, capítulo 1:3, vai dizer assim: bem-aventurado ou feliz aquele que lê as profecias deste livro e aqueles que ouvem. Então, tem aquele que lê e tem aquele que ouve, Bênção de Deus. O importante é ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos aí uma tecnologia muito abençoada, avançada, bênção de Deus. Você pode colocar aí a Bíblia em áudio e ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa. Você tem aí vários aplicativos, que tem a Bíblia, e você pode aí, ele vai te alertar hora a hora, ler um versículo, ler outro. Então é muito importante. Mas toda leitura bíblica, ela tem que ser acompanhada com oração, com meditação, porque não é um livro natural, não é um livro que você pega e lê aí, como os grandes escritores brasileiros e internacionais têm, não, mas é um livro de punho espiritual, e você precisa estar ligado espiritualmente com o dono da obra, com o dono deste livro, e com certeza você será abençoado. Nós seremos abençoados. Por isso nós lemos a Bíblia, por isso nós conhecemos o Deus da Bíblia, e dentro dela nós temos todo afinco, toda fidelidade para pregar que o Deus dessa Bíblia, ele é poderoso para mudar a nossa vida e a nossa história. E se você não tem aí por costume ler a Bíblia, eu quero que te indicar, leia, começa lendo aí um versículo por dia, 2 versículos, 1 capítulo por dia, 2 capítulos, faça isso. Nós temos aqui no nosso canal estudos sobre o livro de Mateus, de Marcos. Estamos aí, dentro do livro de Gálatas, estamos no capítulo 3, faltam 3 capítulos para terminarmos. Então vale a pena. Toda vez que nós vamos lendo, nós vamos adquirindo conhecimento. Deus vai falando conosco. E a Bíblia, é um livro que você lê um capítulo agora, ele vai falar de uma forma. Se você ler amanhã,
Ele vai te falar de outra forma, porque a nossa vida ela vai mudando, né? E Deus ele tem uma palavra poderosa para nós todos os dias. Então, leia a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Porque ela é a essência de todos nós, amém? Espero que este vídeo tenha sido bênção para a sua vida. Leia a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, trazendo a revelação do Espírito Santo. Um forte abraço do presbítero Maurício e até o próximo vídeo. Deus abençoe.